Toda semana vai ser assim. Toda semana vai ter um vídeo disponível no qual é um assunto chato e você vai respirar fundo antes de clicar, porque é aquela coisa, né? O cara vai falar só verdades, que é coisa chata de ouvir e é isso. E toda semana vai ter um vídeo que eu vou ter que gravar pra vocês e antes de gravar eu tenho que respirar fundo e lembrar que eu não posso cometer atrocidades, falar bobagens, falar as coisas que eu falava 3 meses atrás, porque se acontecer agora, amanhã chega uma notificação pra mim, o meu canal pode cair, eu posso perder meu meio de trabalho. Eu tive um dia de merda hoje, de verdade. Tive um dia de merda, eu vou falar um pouco no final do vídeo. Um dia de merda, foi o pior dia da minha vida, se duvidar, cara. Um dos piores dias da minha vida, assim, disparado. E eu tenho que gravar um vídeo hoje sobre o transfer ban do Santos, que foi a primeira notícia do meu dia, né? Porque assim, eu durmo muito tarde e hoje foi pior ainda pra dormir por conta dessa coisa que eu vou falar no final do vídeo. Daí eu acordo, a primeira notícia que aparece é Santos sofre transfer ban e fica impedido de registrar reforços. E o Santos não tinha registrado o Christian Oliva antes, que era o volante que a gente pede tanto aqui, que a gente fez análise, que é o vídeo mais assistido do canal, inclusive. Que ele pode nem se tornar jogador do Santos mais, né? E cara, bora lá. O Santos sofreu um transfer ban por um jogador inútil. Inútil. Ele não serviu de nada no Santos. Ele serviu só ser parceiro do Neymar. Só pra ser parceiro do Neymar. Mas aí, parceiro do Neymar também, o Neymar tem um monte. Melhor chamar um outro cara aí que ele jogou na vida aí do Paris Saint-Germain, Hilal. Traz um Arábia daí, um cara da Arábia aí que vai servir mais do que esse idiota aí. É um zagueiro que não é bom fisicamente, não é bom em bola aérea, não é bom com a bola no pé e é lento. Ele não é bom em nada. Eu não sei quem foi o idiota que contratou esse pateta, que achou que seria uma boa quando o clube tava brigando pra não cair e contratar esse pateta. Esse pateta, ele tá envolvido diretamente com o gol que rebaixa nós praticamente, né? Que é o gol do Marinho, né? É literalmente ele tentando dar um chute e aí a bola bate no Marinho, o Marinho está na cara do gol e aí ele correndo que nem um idiota atrás. É uma das sensações mais, assim... Ave Maria. Então, assim, ele tem culpa de a gente estar sofrendo transfer ban? Não, claro que não, né? Mas eu tô falando do quanto é inútil, né? Porque, por exemplo, o Botafogo, ele teve um transfer ban agora pelo Almada, que deu um Brasileirão e uma Libertadores pro Botafogo, né? A gente tá sofrendo pelo Cabaço, que nos deu um rebaixamento, ou participou do rebaixamento. E falar em rebaixamento, o Baço, ele não jogou a Série B. Ele não tem nível pra jogar a Série B. Ele tomou um totó do Gé, da Ponte Preta, na Série B. E nessa Série B, o Arouca pediu ele de volta. O Arouca pediu o Baço de volta. Mas o Santos não devolveu o Baço para o Arouca por perdão da dívida. Inclusive, o Santos empresta Baço. Ele foi emprestado. O Santos empresta ele. Aqui, ó. O Santos empresta Baço, né? Ao Estoril de Portugal. Só que sabe o que é a parada? Nessa época do Baço, dia 30 de 1 de 2024, quem queria o Baço era também o outro time dele, o Arouca. O Arouca queria o Baço. Ele tinha ali uma proposta do Arouca. Eu queria achar aqui a notícia, mas eu não vou achar a notícia. Daí, o Santos não devolve Baço a Arouca. O Santos não devolve o Baço ao Arouca. O Arouca queria ele de volta. Eu não vou achar aqui a notícia, tá? Perdão, mano. Também já não tô nem com senso de pesquisa, de agir assim, de pesquisar a parada pra você. Mas o Santos não devolve o Baço ao Arouca e empresta pro Estoril também. Em 2024, na Série B. Daí, ele volta na Série B e faz algumas partidas patéticas. Ele faz alguns gols na Série B até, tá? Mas é um jogador fraco, fraquíssimo. Daí ele fica no elenco para 2025. E também está no elenco para 2026. 4 anos de João Basso. 24, 23, 24, 25, 26. Teve alguma partida do Basso que você lembra e fala assim, tá, porra, que jogador absurdo que o Santos comprou? E é este cara, no qual o Santos alegou que precisava fazer a venda do Souza para pagar o transfer ban desse cara. E cadê o dinheiro da venda do Souza? Já parece que pediu adiantamento em banco, não sei o quê. Cadê o dinheiro do Souza? O dinheiro do Luca Meirelles foi pra onde? Aonde foi parar o dinheiro do Luca Meirelles? Alguém me avisa. Marcos Leonardo, essa gestão vendeu. Soteldo, essa gestão vendeu. Eles venderam uma pá de jogador, cara. Jair, Patati. Cadê o dinheiro desses caras, mano? Eles venderam, eles já se arrecadaram 400 milhões em vendas.
Eles não pegaram 15 a 20 milhões pra pagar ou fazer alguma merda que impedisse de ter um transfer ban. Ainda com um time precisando de contratações. Necessitando de contratações de zagueiro, de lateral esquerdo, de talvez um lateral direito e mais um meio-campista. Falei 4. Pra ser titular, talvez. Um pra brigar por posição com o Igor Vinícius. Daí, o Clubeco, que é um clube de esquina, o Santos hoje. O nosso presidente, ele dá uma entrevista pro jornal Bandeirantes, pra Bandeirantes. Eu vou até pegar aqui, foi o Gil Martinelli que postou. Vou pegar aqui. Giovanni. Aqui, ó. O Giovanni aqui, ó. Ele postou a notícia do nosso querido, mano. Essa daqui era a intenção do Marcelo Teixeira para negociar com o Arouca, clube que o Santos deve o Baço. Próximos de um transfer ban junto ao Arouca de Portugal, nós tivemos o nosso recurso negado na FIFA, nós procuramos o Arouca o ano passado, nós pedimos ao pai de um dos integrantes aqui do comitê de gestão, Daniel Alves. Escuta bem isso, hein? Não é o Daniel Alves jogador, tá? Então, o Daniel Alves, que é português, ele foi a Portugal na tentativa de um abuso ao pai de um dos integrantes aqui do comitê de gestão, Daniel Alves, que é... Mandou o pai de um dos integrantes do comitê de gestão, que é português, para negociar com a Arouca. Assim, ele é formado nesse quesito? Ele é um profissional desta área? Não. Mandar o português lá pra Portugal pra negociar com os caras. Aí comeu o quê? Um bolinho de bacalhau também? O português, ele foi a Portugal na tentativa de um acordo com a Arouca, mas não quiseram o acordo com o Santos. Preferiram esperar a decisão que já estava tramitando por causa da dívida que aconteceu antes das nossas... É isso. Isso foi no final do ano passado, tá? Final do ano passado. E assim, cara... Você vê como seu clube é mal gerido, mano? Você vê como teu clube é mal gerido? Teu clube mandou um cara que é português, que é pai de um cara do comitê de gestão, pra ir lá negociar com um clube profissional de futebol, mano. Cara, eu fico pensando, será que tem alguém aí que tem algum fundamento, alguma parada que prove em lei que esses caras podem sim sofrer impeachment? Esse cara merece sofrer um impeachment, cara. Merece, ele tem que sofrer um impeachment, mano. Se chegar amanhã alguém que faça, assim, 10% das coisas que a gente precisa fazer, já vai dar uma mudança gigantesca nesse clube, cara. Mano, é um bagulho, assim, que você não tem mais energia, sabe, cara? O clube ganhou de 6-0 na segunda, na terça era a notícia do Kaká, na quarta era o de César e não vem mais, e na quinta é o transfer ban. Daí amanhã o quê? Coliva não vai jogar mais no Santos. Vai pra outro time, um time vai ver lá a situação, vai ver que o cara é muito bom. Opa, vamos pegar, tá sem clube. Já rescindiu lá, parece, né? Cara, não aguento mais, cara. Daí, mano, eu queria falar uma coisa também. Sabe, é uma das coisas que mais me incomoda com o Santos, tá? Que a torcida do Santos, infelizmente, tem a mente oca, mano. Tipo, mano, é uma parada muito, assim, absurda. É uma parada muito absurda. O Santos, talvez a torcida do Santos é a torcida mais manipulada do Brasil, mano. Por quê? Porque em todo lugar de grande mídia do Santos, de grande mídia que o Santos aparece, tem uma pessoa que ou não entende do Santos, ou se entende do Santos com o presidente. Então, você vai assistir um jogo do Santos? Você vai assistir um jogo do Santos em TV? E o detalhe, né? Uma pessoa que tá na TV, ela tem mais credibilidade do que eu que tá aqui no YouTube. Eu falar alguma coisa, provavelmente as pessoas vão olhar e falar, esse Zé Mané aí é quem? Uma pessoa que tá na TV é outra parada. Então a pessoa tá lá na TV, aí, opa, posso falar uma parada aí? Então, ó, Robinho Júnior não tá aquecendo muito bem. Exemplo, tá? Robinho Júnior não tá aquecendo muito bem. Vou te dar outro exemplo. O Willian Arão parece que não quer correr hoje, hein? Tá numa moleza danada. Aí outra parada. Ó, o Gabigol não quer estar em campo hoje. Ou outra coisa. Igor Vinícius tá fazendo uma partida medíocre. Que lateral direito horrível. Ou outra coisa. O Vinícius Lira é péssimo. Não falando assim na TV, né? Mas tipo, o Vinícius Lira não dá, gente. Não sei o quê. Alguma coisa assim. Sabe o que acontece? As pessoas escutam isso.
E coloca como uma verdade absoluta na cabeça. É absoluta a verdade que esse cara falou. E leva isso porque a pessoa não pesquisa nem o fundamento das coisas. Nem o que tá lá e nem o que tá assistindo. O ouvinte, o espectador, eu não sei o que você chama. Mano, então é meio complicado, sabe? É meio que nadar contra a maré. O que eu faço aqui é nadar contra a maré, nadar contra a maré. E, mano, vai ter uma hora que não vai dar mais pra nadar contra a maré. Cara, o queridíssimo lá da TNT Sports, que eu não quero nem falar o nome, o queridíssimo da TNT Sports, ele falou que a nova contratação do Santos, que é o Christian Oliva, era um zagueiro. Era um zagueiro, ele falou. Era um zagueiro. Tudo bem, pode ter sido um erro dele. Tudo bem, todo mundo erra, normal, mano. Só que sabe o que é a parada? As pessoas escutaram na transmissão. Eu abri uma live no dia seguinte, na segunda-feira, e os comentários eram: ô Peu, esse Oliva vai jogar muito na zaga? Ô Peu, esse Oliva é melhor que o Ivaldo na zaga? As pessoas entenderam como uma verdade absoluta que o Oliva era zagueiro. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, quando uma pessoa fala na transmissão, na rede de transmissão, ó, o Voivoda tá perto de cair, ó, o Cuca era uma boa. Ou o outro fala, ó, aquele jogador ali não tá querendo jogar no Santos. Vira uma verdade absoluta, que é inacreditável. Tá ligado? Que aí é tipo, é nadar contra a maré, de uma parada que, mano, não dá. Não dá, é insustentável, mano. Daí outra parada também. Cara, tem muita gente que tem medo, cara, de fazer o que a gente faz. Tem muita gente que tem medo, tem muita gente que bota a cara a tapa, mas tem muita gente que tem medo, cara. Sabe por quê? Como que os caras convencem essas pessoas? Dando regalias. Ó, da vila você fica em tal lugar. Ó, você vai ser convidado pra tal coisa. Ó, você tem direito a tal coisa. Porque não, mano, né? Assim, é inacreditável. Eu não vou nem falar que pinga alguma coisa pra essas pessoas, mano. Eu nem vou falar que essas pessoas ganham algum dinheiro, sei lá, pessoalmente páginas. Pô, tem páginas do Santos grande que não mostrou nem sequer os protestos da torcida no domingo, que foi um dos melhores protestos que eu já vi na minha vida. A parada da promoção dos jogadores, a parada da reconstrução. Tá ligado? Daí quando é pra essas pessoas disseminar o ódio ou disseminar a burrice em cima de algo, essas pessoas são as primeiras a se posicionar, são as primeiras a falar, são as primeiras a dar a opinião dela. Mano, aí tipo assim, é insustentável, mano. É insustentável. Boa ala da torcida, infelizmente, boa parte da torcida tá assim, mano, com o cérebro derretido, mano. E, cara, tem muita pessoa, gente boa no Santos, cara. Tem muita pessoa, gente boa que faz conteúdo do Santos. E tem muita gente boa na torcida que, graças a Deus, não são acéfalos. E principalmente aqui nesses comentários, graças a Deus, mano. Tem muita gente que comenta. Eu vejo todos os comentários de vocês. Tem muita gente que comenta aí, que eu acho muito maneiro, cara. O jeito que vocês comentam, o jeito que vocês entendem. Eu não sou nenhum especialista de futebol. Inclusive, ontem eu tava vendo de comprar um curso de futebol. Ontem eu tava vendo de comprar um curso de futebol, de analista, de scout, pra eu aprender mais, falar sobre futebol e analisar mais futebol com óticas diferentes. Eu já acho que eu manjo legal de futebol. Eu acho que, assim, eu sou um cara ok, só que eu não tenho tanto a linguagem que os futebolistas usam, principalmente, né? Porque aí os caras viveram futebol a vida inteira. E principalmente, às vezes, enxergar numa ótica como um jogador ou como um técnico, algo assim. Mas eu consigo entender o básico do básico, consigo ter uma leitura da parada. O vídeo do Christian Oliva, na minha opinião, foi um vídeo bem feito. Os vídeos que eu fiz do Rolês, na minha opinião, são vídeos bem feitos. O vídeo que eu fiz sobre o Bom Tempo, na minha opinião, é um vídeo bem feito. E aquela parada, por exemplo, o Gabriel Bom Tempo. Eu fiz o vídeo. Aqui, os comentários eram muito legal. Em rede social, Instagram, TikTok, os comentários eram péssimos. Aí agora vai ser boot colocar o Bom Tempo na reserva. Mas, caralho, há uma semana atrás você tava falando que o moleque é uma merda, que ele é um lixo. Tá ligado? Então assim, beleza, falei sobre isso, tal, agora eu vou falar porque que o meu dia foi uma merda. Eu tenho aqui do lado uma vizinha que mora com o neto dela de 18 anos. E esse cara tem problema psicológico. Na semana passada, ele teve um surto. Parece que ele usou alguma substância. E ele invadiu uma casa de duas senhoras aqui com um pedaço de pau na mão, uma parada assim. Não sei assim, legal. Ontem, quinta-feira, eu estava... Quarta-feira, eu estava brincando com os meus cachorros. E aí eu coloco um barulho de cachorro latindo na TV. Porque meus dois cachorros começam a latir. Eu acho muito engraçado. Daí, eu tava brincando com a minha mãe, né? Porque minha mãe não tinha visto isso ainda. Como minha TV é nova, como vocês sabem que eu falei em algum vídeo, alguma live aí. Como a TV é nova, minha mãe não tinha visto isso ainda, né? De eu colocar o áudio assim na TV. Daí, o meu cachorro começou a latir, tipo, por uns 10 segundos. E aí o querido teve a noção de pular o muro da casa dele pra minha, que é um muro extremamente pequeno, que bate na cintura de qualquer pessoa que tem 1,50 m,
1,60 m, 1,70 m. É um muro pequenininho. Pulou o muro da minha casa e deu 2 tapão no vidro. Nisso, eu achei que era minha mãe. Tinha acabado de acordar, mas meio-dia. Fui abrir a janela com o pé mesmo, a cortina. E era o cara. Com o olho todo estecado assim. Tá acontecendo? Falei, eu que digo que tá acontecendo? Tomou um susto, eu que digo que tá acontecendo? Não, mano, é o seguinte, tá acontecendo aí. Tô brincando com meus cachorros? Aí o cara do nada estendeu a mão, apertei a mão dele, ele saiu de volta. Na hora, minha mãe ouviu, na hora, minha mãe ligou pro dono da casa, porque eu moro de aluguel, e o dono da casa veio aqui, um dos donos da casa veio aqui, aí falou um monte pra ele, foi pra pegar ele na porrada. Aí hoje veio o pedreiro já pra subir o muro, né? Daí, nessa, o menino já tava ali na janela, olhando já, esperando alguma coisa. Daí foi perguntar pro pedreiro, ele veio requisitar o pedreiro, né? Que vai subir o muro aí? Porque eu pulei? Aí o pedreiro não sabia de nada. Não, pra ter o pessoal ter privacidade e tal. Daí eu falei pro pedreiro e tal, o que aconteceu. Nessa, eu já tava meio papo, porque a moça, que é uma senhorinha bem de idade que fica com ele, ela já tava gritando muito, falando muito alto, tipo, brigando com ele, falando, você não vai fazer não sei o que. Aí, mano, eu fiquei desperto, né, com alguma coisa na mão, tal, alguma coisa perto, pra não, se ele tentar fazer alguma coisa, já sabe, né. Aí, velho, o moleque me chamou do nada. Ô, vem aqui. Ele tava bem assim no muro, né, olhando. Aí me chamou, eu falei, o que foi, mano? Aí meu cachorro foi na frente. Ele ficou olhando meu cachorro num olhar muito estranho. Falei, não vou não, mano. O que foi? Vem aqui, mano. Não vou não. Aí não fui. Aí botei os cachorros pra dentro de casa, tranquei a porta. E eu lembrando, né, vocês, né? Ele pode entrar a qualquer momento aqui, porque o muro é muito pequeno. Daí, falei com o dono da casa de novo, ele já tinha visto aqui uma vez. Falei com ele, ó, esse moleque vai entrar aqui a qualquer momento e tal. Aí ele voltou aqui de novo. Falou um monte pro moleque de novo e tal. E aí o moleque pegou, entrou pra dentro de casa. Teve uma hora que chamou esse cara de novo. Vem aqui, seu Zé, que é o dono da casa. Vem aqui, seu Zé. Aí o seu Zé falou assim, não vou não, mano. Remédio pra um doido é o dono do meio. Se eu falei, eu quebro tua cara no meio. Beleza. Aí eu fui. Eu chamei meu pai trabalha bem perto de casa. Meu pai tava viajando, mas a empresa do meu pai é aqui embaixo, né? Que meu pai trabalha. Aí eu chamei o pessoal lá. Eu falei pro um dos caras lá, qualquer coisa, vir pra cá e tal. E falei com o pessoal daqui da rua, né? Peguei o contato de um cara que tem uma loja ali e tal. Pra se acontecer alguma coisa, já ficar esperto. Daí nessa eu fui pra casa, lá pro serviço do meu pai. E na hora eu recebi mensagem desse cara aqui da rua. Ó, chegou a polícia, o SAMU aqui. Aí eu voltei e tava sendo internado. A moça, a avó dele chamou a polícia e ele foi internado. Sexta-feira passada ele já tinha sido internado, mas foi solto no dia seguinte. Daí hoje ele foi internado de novo. Parece que vai ficar aí um tempo internado, se Deus quiser, né? E, mano, cara, assim, que sensação horrível. Ele ficou rondando a casa, assim, ó. Tipo, pra um lado e pro outro. Porque o quintal dele é bem grandão, né? Quintal, assim, né? A casa dele é grande também. Aí ele ficava andando pro lado e pro outro, assim, mano. Dá pra ouvir o barulho, tá ligado? Teve uma vez que ele jogou alguma coisa no teto, assim, daqui de casa, no telhado. Cara, que sensação horrível. Mano, é um cara no surto, né? Se tu fazer alguma coisa, tu acaba com a tua vida, mano. Porque tu tá ação e o cara não. Entende? E até tu provar que você é inocente, que você não fez algo de maldade, alguma coisa assim, você tá lascado. Fora você ser uma pessoa do bem, que nem eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa suave. Você fazer alguma coisa com alguém, você vai ficar na cabeça, na resto da vida, mano. Você fazer alguma merda assim, com uma pessoa assim, mesmo que a pessoa tá tentando fazer algo, você vai ficar com isso pro resto da vida. Então, mano, eu fiquei um dia horrível, horrível, horrível. Daí a moça falou que quando ele me chamou, ele tava com a faca, mano. Ele tava com a faca, viado. Ainda bem que eu não fui, mano. O bicho tava com a faca pra me pegar. E aí ficou assim, mano. Tô com muito receio sei lá, mano, de ficar aqui nesse lugar que eu tô. Mas é isso, ele tá internado agora. Tomara que sei lá, como ele se recupere também, né? Tô 18 anos só, mas, mano, foi um dia assim horrível, mano. E o pessoal daqui da rua, conheci geral hoje praticamente, porque, mano, geral ficou perguntando, eu falei com o pessoal, só que não é uma rua movimentada, sabe? Aqui em Florianópolis é muito calmo as coisas, tem bairro que é muito calmo, aqui é muito calmo, você não vê barulho de nada. Tipo, o meu microfone aqui não tem filtro nenhum, você tá ouvindo só minha voz e não tem nada em volta, tá ligado? Então é uma loucura. Eu moro em Florianópolis, muita gente não sabe. Eu nasci em São Paulo, mas moro em Florianópolis. Então é isso. Tive um dia horrível, mano. Horrível, tipo, um dos piores dias mesmo assim. E é isso, velho. Vou fazer uma oração forte aí, tomar um banho até de sal grosso, se Deus quiser. Porque, mano, caramba, esse começo de ano tá sendo difícil pra mim, velho. Que nem eu falei, né? Minha cachorra teve problema na coluna, daí tá passando por fase de tratamento.
Do nada ela teve problema na minha TV, pifou do nada, o celular da minha mãe pifou, a máquina de lavar de casa pifou. Mano, você é louco, velho. Deus me livre. Puder fazer uma oração pra mim e pra minha família aí, aqui é Matheus, Elisângela e Nilson. Por favor, faça uma oração, porque eu vou falar pra vocês. Deus me livre. Ao mesmo tempo que vai acontecendo coisas boas, né? Acontecem umas coisas ruins que tiram nós pra baixo. Hoje me tirou muito pra baixo, mano. Tá ligado? Porque eu me mudei pra essa casa pra ter paz, né? Porque na casa que eu morava antes, né? No apartamento, eu tive problemas com o vizinho. Por causa que eu sempre trabalhei com live, né? Enfim, tamo junto, tá, mano? É mais um desabafo aí de um santista sofredor. Deus abençoe vocês. Boa noite. É nóis.